Fala aí, rapaziada do canal do Duduca, beleza com vocês? Estamos aí para mais um vídeo. Pessoal, vamos lá. Vocês repararam já que nós estamos com duas carabinas. Logo de cara aí eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece. Nós estamos com a carabina aqui, essa primeira, essa é a Dione, né? Fabricada pela Rossi. Esse é o modelo, a quarta geração. Ali nós temos a de cima, é a Jade Pro Nitro, que ela é fabricada pela CBC. As duas têm praticamente a mesma potência, tá? Ou seja, elas estão no mesmo nível, que nós chamamos de carabinas intermediárias, né? É chamado, pessoal, esse grupo de carabina, aí, principalmente as carabinas Spring, é chamada de carabina de entrada intermediária, e as carabinas Magno ou Super Magno, né? Que aí já são as carabinas mais potentes, que são as Springs, né? Então, quando você ouvir alguém falar que uma carabina Spring é Magno ou Super Magno, quer dizer que ela está na categoria das carabinas mais potentes. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que essas duas aqui já tem vídeo, não só um, vários, fazendo teste, tá? Cronografagem, de medições, né? Para provar para vocês aí o quanto ela atinge o seu máximo, tanto em joule, metros por segundo. Hoje, pessoal, eu vou fazer só minhas considerações que eu tinha prometido no último vídeo, que eu faria um vídeo depois fazendo as minhas considerações sobre essas duas carabinas que têm a mesma categoria, tá? E elas estão no mesmo nível, mas o que ela tem diferente de uma para outra? E de repente eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, algum pode ser fã da Jade Pro Nitro, outro pode ser fã da Dione, tá? Eu não estou aqui para justamente aqui trazer desmerecimento, que nem no um dos vídeos que eu fiz aí eu falei sobre isso, né? Trazer desmerecimento não, tá? É simplesmente falar o que eu achei, o que eu estou achando das duas, a comparação que eu, no geral, que eu faço aqui com as duas. E se eu fosse comprar uma hoje, qual que eu compraria? Então, de repente, você está procurando uma carabina intermediária, uma carabina com custo e benefício bom, e de repente você está em dúvida, de repente esse vídeo te ajude, legal, na sua compra e na sua escolha. Vamos lá. Eu vou até tirar o celular aqui do apoio e vou mostrar mais de pertinho aqui para vocês aqui, ó. Essas carabinas aqui, ó. Eu vou aproximar mais aqui a Dione, próxima da Jade, para deixar as duas aqui niveladas, para mostrar para vocês que elas têm praticamente o mesmo tamanho. A Dione, ela passa 3 centímetros, tá vendo? Esse 3 centímetros ali que ela passa, a Dione, alguns acham que é a câmera dela, mas não é a câmera. Eu já coloquei junto ali as duas, e é justamente, vou colocar aqui para vocês verem, ó, é justamente, ó, o cano mesmo. Então o cano da Dione é maior que a Jade. Deixa eu igualar aqui as duas para mostrar para vocês aqui, ó. Ó, pessoal. Ó, as duas estão bem pareadas ali, ó. Não sei se dá para vocês verem, bem pareadas. O gatilho também está praticamente pareados. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se dá para vocês reparar, a câmera das duas, olha lá, ó. Tanto da Jade, ó. Pode ver que aqui tem uma... Na Dione, ó, tem uma proteção de plástico aqui, ó. E a câmera da Jade, ela termina aqui, onde está o meu dedo, tá vendo? Termina aqui. E a Dione também termina bem aqui, ó. Ó, bem aqui assim termina a câmera da Dione. Então, ó, aí eu vou mostrar aqui agora para vocês na frente, ó. As duas estão no mesmo, tá vendo, ó? A câmera é a mesma, por incrível que pareça, não tem maior. Me parece que a câmera da Jade, ela é um pouquinho mais grossa, mas aí depois eu vou ter que fazer uma medição melhor, que aí eu tenho que desmontar pelo menos a coronha dela para tirar essa dúvida. Não vou falar agora exatamente se é ou não é, porque eu não tenho essa certeza. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ó, a Dione, ela passa, ó, um pouquinho a mais, ó. Tô tentando dar um foco melhor lá. Tá vendo? Que totaliza 3 centímetros, tá? 3 centímetros de diferença de uma para outra. Então a Dione é maior, isso é fato. Do mesmo modo, ela pesa um pouquinho mais, tá? Ela pesa 2.800, ela é um pouquinho mais pesada. E a Jade pesa 2.700. A Dione tem 1.15 e a Jade tem 1.12, tá? Isso, por incrível que pareça, pessoal, alguém pode falar assim, poxa, mas então a Dione ela é mais precisa porque eu tenho um cano mais longo. Não, se engane, tá? A precisão das duas é a mesma coisa também, tá? É tão tanto que eu já peguei em carabina, pessoal, de um cano ser mais curto que a outra e ela ser mais precisa do que a outra que tem um cano mais longo. Isso não quer dizer que só porque ela tem um cano mais longo, ela é mais precisa. Não significa isso, tá bom? As duas, em termos de precisão,
eu equiparo as duas no mesmo nível, tanto nível de potência, precisão, isso aí, eu já fiz alguns testes, praticamente são as mesmas, tá, em termos de precisão. Agora vamos falar rapidinho, mostrei para vocês tamanho, e eu mostrei para vocês, falei de peso e falei de tamanho. Legal? Agora vamos falar, pessoal, da construção de cada uma. Bom, logo de cara, se vocês repararem aqui, ó, conseguirem ver, não sei se dá para ver o vídeo aí, não sei se está saindo bem nítido para vocês, tá? Porque eu tô com uma claridade aqui, essa claridade às vezes interfere um pouco, mas olha aí, a Dione, pessoal, a sua construção, ou seja, o seu material, claramente se mostra um pouquinho inferior com o material da Jade. Afinal, a Jade, ela é uma carabina um pouquinho mais, digamos assim, mais sofisticada. Por quê? Porque também ela é um pouquinho mais cara. Então, se a gente for aqui nivelar essa questão de qualidade, a Jade se sobrepõe, sem sombra de dúvida. Então, em termos de qualidade, a Jade ela se sai melhor, tá? Não estou dizendo que a Dione ela é ruim, que ela quebra, nada disso. Eu digo aqui em questão de textura, no material, muitas coisas como, por exemplo, gatilho, né? O gatilho da Dione ela é de metal, mas é um gatilho muito duro. Depois que você gatilha ela, é um gatilho duro. Não sei por que a Ross fez essa carabina com gatilho tão duro assim, mas enfim. E já a Jade não, ela tem um gatilho mais, olha só, tem um gatilho mais mole, tá? Bem mais molinho. E aí ela tem uma trava também automática, isso é muito bom, tá? Ou seja, quando você já gatilha, ó, essa aqui é a trava dela. Ela trava. Então isso aqui é um ponto para a Jade, tá? Ponto de segurança, a Jade. Já a Dione tem um gatilho aqui, ó. Tá vendo? O gatilho não, perdão, a trava. A trava fica aqui, ó, tá vendo? Bem aqui em cima, ó. Aqui ela tá travada e aqui ela tá destravada. Só que é manualmente, tá? Você tem que travar manualmente. Já a Jade não. Quando você já gatilha, essa trava aqui, ela já vem para trás, ó. E aí já fica próximo do gatilho e na hora de você disparar, você só faz assim, ó. Destravou. Legal? Então é um ponto para a Jade, que eu dou um ponto nesse quesito segurança. Até porque mesmo que você se esqueça, só um exemplo, esqueça de travar o gatilho, a Jade já trava automaticamente. E a Dione não. Legal? Outro ponto que eu dou para a Jade, pessoal, é que a empunhadura dela sai um pouquinho melhor do que a Dione. E eu vou explicar por quê. Tá? Tanto por conta da textura, tá? A pegada dela aqui, quanto para soleira emborrachada, ó. Tá vendo? Ó como é bem molinha a soleira dela, ó. Tá? Isso aqui dá conforto. Enquanto da Dione, ó, é duro. Tá vendo? É um plástico seco. É um plástico seco. Mas no geral, pessoal, no geral, o que eu acho de cada uma? Ah, antes de dar os parecer geral aqui, né, eu vou dar a minha, digamos assim, a minha conotação, a minha nota aqui para as duas, e qual que eu ficaria se eu tivesse que escolher entre uma ou outra, qual que eu ficaria. Vamos lá. Também a alça de mira, tanto de uma quanto da outra, é regulável, tá? Tanto para laterais quanto para cima e para baixo, regula, tá? E também aqui, ó, a massa de mira das duas, ela tem essa... como é que chama aí? Me ajude aí. Esqueci esse pontinho vermelho aqui, ó. Tá, ele é meio que luminoso, né? Mas eu esqueci o nome. Como é que chama aí? Escreva aí pra mim aí que eu esqueci agora. Vamos lá. Não repare a luneta, porque de repente você fala assim, você colocou a luneta de uma na ou na Jade pra Jade ter mais um pouquinho de aparência. Não, é porque eu gosto de atirar com essa luneta na Jade, que ela se cai muito bem, tá? Também ela cabe na Dione, essa lunetinha também cai como uma luva. Legal? Então fica até uma dica aí, quem quer uma luneta boa para essas carabinas aqui para tirar até 50 metros, pode comprar aqui, ó. Uma lunetinha, essa é 4x32, tá, pessoal? Simplesinha, barata, boa, não desregula, é muito interessante. Você pode deixar ligada direto não sei se a expressão tá certa, mas deixar direto fixada na carabina, que não vai desregular. Às vezes quando você tira e coloca da carabina, às vezes pode desregular um pouquinho, mas se você deixar diretamente na carabina, ela não desregula. Incrível, uma lunetinha muito boa, tá? Custo e benefício barato. Então eu falei da qualidade das duas, o ponto eu dou para a Jade, sem sombra de dúvida. Lógico, ela é um pouquinho mais cara, ela deveria também ser melhor em termos de qualidade. Falei do gatilho, o gatilho é bem 1000 vezes melhor, nem se compara, quem já tirou com a Jade sabe. Às vezes eu estou gravando esse vídeo, tem alguém que é fã da Dione e fala, não, eu gosto da Dione, mas de repente você nunca pegou numa Jade. Quando você pegar numa Jade, você vai entender do que eu estou falando. O gatilho da Jade
apesar, pessoal, que coisa interessante, ele é de plástico, tá? Mas por ele ser de plástico não significa que ele é frágil. Ele é muito confortável e além de confortável, ele é muito macio. Ah, e ele tem ajuste, tá? Ele tem ajuste, enquanto o gatilho da Dione não tem ajuste. Então eu falei aqui da qualidade, expliquei para vocês que em termos de gatilho, a Jade também ganha. Conforto, a Jade ganha, tá? Tem a soleira aqui emborrachada. O que a Jade mais aí, ela se sobrepõe na minha opinião, tá? Aqui eu vou lembrar para vocês que é a minha opinião, vamos lá. Ó, o cano dela é todo revestido em polímero, tá? Internamente, pessoal, é de aço. Mas aqui por fora ele é de polímero, ele é revestido em plástico. Ele é tanto bom para pegada na hora de você gatilhar e é bom para não ter corrosão, tá? A maioria desses canos aqui tem que ficar passando direto, passando o olhinho, porque ele começa a ter corrosão, né? Por conta da nossa mão que fica pegando aqui, nós sabemos que nossa mão ela soa e o nosso suor é corrosivo, né? Então começa a corroer a parte do cano. E a Jade ela já vem aqui forrada, coberta com um polímero, com um plástico. E isso é um ponto positivo. Eu já vi pessoas dar um ponto negativo só porque ela tem essa parte de coberta, essa parte do cano coberta com plástico. Já vi pessoas falando e dando um ponto negativo. Pelo contrário, né? Isso aqui é um ponto favorável. Afinal de contas, isso aqui não fragiliza o cano. Pelo contrário, dá mais resistência e protege o cano. Então eu dou um ponto para a Jade nesse quesito também, tá? Revestimento no cano, para mim, isso aqui é uma coisa muito boa nessa carabina. Bom, vou colocar as duas assim para vocês visualizarem aqui agora. Rossi Dione, 4ª geração, tá aqui, ó. E Jade Pro Nitro 5.5. Tá, pessoal? Então, deixando minhas notas aqui, eu creio que vocês já repararam que eu, particularmente, eu ficaria sem sombra de dúvida com a Jade, tá? Porque ela é mais gostosa para disparar, mais prazerosa. Agora, na hora de basculhar, pessoal, na hora de quebrar, a Jade ela é um pouquinho mais pesada, tá? Até porque o Gaizan dela é de 60 quilos e o Gaizan da Dione é de 55, tá? Alguns dizem que é de 50, mas não pode ser de 50. Nunca que uma carabina com Gaizan de 50 atinge esse nível que a Dione atinge. Não é Gaizan de 50, tá, pessoal? Com certeza deve ser um Gaizan de 55. Eu já utilizei um Gaizan de 55 em uma outra carabina minha e eu já percebi que com a câmera dessa aqui é isso mesmo. A diferença é mínima do Gaizan de 50 para o Gaizan de 60 kg. É a diferença mínima mesmo. Tá bom? Então, com toda certeza, aqui pela minha experiência, deve ser um Gaizan de 55. Até porque os vendedores falam que é Gaizan de 55. Aí tem uns que faz vídeo e fala que é Gaizan de 50. Mas enfim, se tiver alguém da Rossi aí, ou que trabalha na Rossi, poder tirar essa dúvida aí, para que a gente tenha total certeza se é de 50 ou de 55. Eu acredito inteiramente que seja de 50 kg, tá? Ou 55, não de 50. O Gaizan da Dione. Mas por incrível que pareça, a Rossi fez um trabalho muito excelente, pois um Gaizan de 50 tem a mesma velocidade de um Gaizan de 60, que seria a Jade Pro Nitro. Então as duas em termos de força está equiparada, mais ou menos. Eu já dei alguns disparos com as duas aqui por várias vezes e eu já percebi que a Jade ela tem um pouquinho a mais de força, mas é coisa mínima, tá? Coisa mínima, mínima mesmo. Então tá aí. A nota que eu daria, se fosse para colocar aqui uma nota para cada uma, eu daria nota 9 para a Jade e daria nota 7 para a Dione, tá? Então, de repente, você pode falar, poxa, você desmereceu a Dione. Eu não estou desmerecendo, pessoal. Estou falando que ela é uma carabina de entrada não, intermediária, com preço baixo, e a gente não pode exigir muito dela. Não pode exigir, mas também é claro que eu não posso colocar uma nota alta, sendo que ela falta algumas coisas que eu mostrei para vocês aqui, que deveria ser melhorada, mas se fosse melhorada também eu tenho certeza que ela custaria um pouquinho mais alto. Mas com relação a custo e benefício, agora sim, em relação a custo e benefício de uma para outra, eu dou nota 10 para a Dione, tá? Eu dou nota 10. Falando de custo e benefício, porque ela é mais barata, ela entrega a mesma força, ela entrega a mesma precisão. Então, falando em custo e benefício, o que você vai pagar e o que ela vai te proporcionar, aí sim eu dou nota 10 para a Dione. Para a Jade também eu dou nota 10 em custo e benefício. Aí você fala, poxa, por que fica igual? Porque do mesmo modo que você vai pagar um pouquinho a mais na Jade, ela vai te dar mais do que a Dione. Qualidade, conforto, tá? Então ela vai te dar um pouquinho a mais. Já que o preço da Jade não fica tão alto mais do que a Dione. Então por isso que eu dou nota 10 para as duas em termos de custo e benefício. Agora, claro, feito esse vídeo aqui, dando as minhas considerações,
falando o que eu acho de cada uma. Eu creio que já ficou um pouquinho claro para vocês aí, se alguém tem alguma dúvida, o que eu acho e o que eu achei e o que eu estou achando de cada uma. Tá bom? Fique aí para que cada um possa concluir ou tirar suas conclusões. Tá? Se vocês quiserem deixar um comentário, eu sei que vai ter muitos que vão discordar do que eu falei aqui, né? Aquele que é fã da Dione, principalmente, quem é fã da Dione, porque eu vejo muito fã da Dione, e de fato tem muitos fãs, porque de fato é uma carabina que é excelente no custo e benefício. No Brasil não vai ter outra, sem sombra de dúvida não vai ter outra, tá? Mas eu ficaria sem sombra de dúvida, se fosse comprar hoje, uma das duas ficaria com a Jade. Vou te falar por quê. Porque o preço de uma para outra, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é de R$200 mais ou menos, tá? De uma para outra, de R$200. Ou seja, vale a pena eu colocar R$200 a mais e levar uma carabina que vai ser mais confortável, mais leve, tá? Mais confortável, mais leve, e que com certeza, a longo prazo, ela vai ser também um pouquinho mais durável nesse quesito aí, que não mostrei para você, questão de corrosão, né? Se o gatilho é mais leve, você sabe claramente, isso força menos, tá? A sua arma. Então, com certeza, a Jade nesse quesito vale a pena pagar um pouquinho a mais, porque você vai ter um pouquinho a mais também de carabina, tá? Um pouquinho a mais. Afinal, as duas tá de parabéns, mas eu ficaria, se fosse para escolher uma das duas, eu ficaria com a Jade, tá? Prova que eu não estou desmerecendo nenhuma das duas, pessoal. Prova é que eu tenho as duas, tá? E gosto das duas. Até porque se eu não gostasse da Dione, eu não teria ela. Legal? Então eu gosto das duas, tenho as duas e aprovo as duas. As duas carabinas aprovadas. Resumindo o vídeo aqui, agora eu vou deixar aqui a dica para vocês. Vocês que vão comprar ou querem comprar ou já tem essa carabina, vou deixar a minha dica. Qual chumbo indicado para as duas? Primeiro chumbo, em primeiro lugar, esse aqui, ó, Promax. As duas gostam demais desse chumbo. Então, ó, chumbinho de perfuração, eu indico Promax. Chumbinho de expansão, tá aqui um que eu indico. Olha lá, ele tem 1,11, não é muito pesado, mas um chumbinho excelente para expansão, Tecnogun, expansão. Esse também aqui, ó, da Orochi, ele tem 1,15, ó, pessoal. Vou mostrar para vocês, 1,15. E ele vai ter o mesmo desempenho praticamente que esse aqui, ó. Então, ó, dois chumbos de destruição que eu indico para vocês. Tá aqui, ó. Outro chumbo de destruição que eu indico para vocês é esse aqui, ó. Então, ó, tá aí, ó. Se vocês têm dúvida qual chumbo utilizar para destruição com essas duas carabinas, Rifle Destroy é um que eu indico. Tecnogun, Orochi. Outro chumbo que eu vou indicar para vocês aqui, ó, para as duas, é esse aqui, ó. Ó, CBC Pointed, que esse daqui, ó, é um Diabolô, que ele tem 1,10, tá? Ele tem 1,10 porque ele é latonado, ele tem uma cobertura de latão. Para perfuração é excelente esse chumbo. Esse aqui é igual, pessoal. Só que muda que esse aqui não tem cobertura, ó, tá? Ele não tem cobertura de latão. E esse aqui pesa 1 grama apenas. Esses mesmos chumbos aqui vocês vão encontrar também na marca Tecnogun, tá? Então de repente vocês podem pesquisar aí, ó. Pode achar esse chumbinho aqui caro, porque ele tem uma qualidade muito boa, e por ter uma qualidade melhor, ele é caro mesmo. Mas tem também nessa marca aqui, o Tecnogun, desses mesmos chumbos aqui, ó, tanto ele sem o latão, quanto o latão, que eu acredito que vai ter o mesmo desempenho nessa carabina. Então se vocês estão pesquisando aí um chumbinho mais em conta, e vocês não querem pagar o da CBC, que ele é um pouquinho mais caro, pode comprar da Tecnogun, tá? Que é o chumbinho de Diabolô, tanto ele sem a cobertura de latão, quanto com a cobertura de latão. Tá aí a dica para vocês, então. Eu deixo essa dica. Já testei, tá aprovado esses chumbos aqui nelas. Se sai muito bem. Finalizando o vídeo aí. Espero que tenha gostado. Se ficou muito longo o vídeo, peço perdão, porque às vezes fica um pouquinho longo e você fica cansativo na hora de ficar assistindo. Mas vídeo como esse aqui são vídeos para tirar conclusões e para deixar explicado, tá? Algumas perguntas que às vezes as pessoas fazem nos vídeos que a gente posta. E aí eu tiro essas conclusões. Aqui eu encerro o vídeo. Aquele abraço a todos. Até o próximo.